Olá, vamos conversar de música? Vamos falar de podcasts? Meu convidado de hoje é músico e produtor cultural, uma espécie única com seus acertos e defeitos, um universo de infinitos seres. Uma descrição que certamente combina muito com o nosso convidado. Natural de Novo Hamburgo, filho de seu Fernando e da Dona Coralia, produtor musical, músico e produtor de eventos. O marido da Milene, aos 21 anos, fundou o Will Brasco, um pub temático que foi sucesso na região. Pai dos gêmeos Leonardo e Manuela, que estão a caminho, também estão à frente da gravadora To Play. Hoje teremos uma conversa de peso com meu amigo André Scheid. O Scheid, né? O Scheid. Ponto, Scheid. Sim. Filho do Scheid. Exato, mas nem minha mãe me chama de André. Pô, né? Que honra de ter nessa conversa de peso, meu querido. Pô, eu que agradeço. 9 anos que eu tô aqui na Vale TV, tá? 9 anos. Bem-vindo à Vale TV, Scheid. Eu tinha vindo aqui, mas agradeço muito o convite. Estava louco para vir aqui. Eu sempre fui louco para vir aqui. Cara, que massa poder estar contigo. E agora, relendo um pouco da tua trajetória, e o Brasco fez muita história nessa cidade. Fez. Que coisa massa foi aquele momento. Era uma loucura, né? Pra gente, imagina pra ti. Cara, era... Tu curtiu de tudo lá dentro. Sim. Cara, até um bar é uma loucura, né? Um bar é demais. Mas não era um bar, era o bar. Ah, ele foi o bar em Novo Hamburgo, mas assim, cara... Bom, eu fiz a quantidade de amigos que eu fiz ali. Ele era underground, Sim. na sua concepção física. E tu sabe que ele era tudo pra dar errado, né? Tudo Claro pra dar que errado. não. Porque assim, ó, não, me acompanha, olha só. Ele era num porão, tá? Com o pé direito baixo, claro, com todas as Sem normas de lugar para segurança. estacionar. Sem lugar pra Inferno estacionar. Isso eu me lembro Não, muito bem. Isso era na frente de uma rótula, cara. Era tudo pra dar errado, sabe? Mas era a rótula onde todo mundo passava. Não, sim, até hoje. Mas assim, se tu parar pra olhar... Tem que botar uma farmácia em cima, prova de que o ponto é do caramba, né? Então, assim, tu sabe, cara, ele tinha tudo pra dar errado. E o principal fator para dar errado era ter alguém de 21 anos começando a fazer a coisa. Cara, e não deu. Olha, com acertos e erros, ele teve... O Will Brasco teve 8 temporadas, né? Aberto, né? E fechou assim por uma questão de eu cansar, cara. A noite naquele formato ela cansa muito, né, cara? Claro, teve um desgaste natural de público, né? A gente sabe que isso Mas também o público também renovando nesse caminho. Não, ele renovou, cara, mas no final, assim, tu teve aquela onda da música eletrônica muito forte, né? Então, aquelas casas de música eletrônica abrindo. Então, a novidade era muito mais atrativa nesse momento. Claro que o público renovou, mas o público renovou e eu cansei. Então, sabe, é uma atividade que ela cansava, ela exigia bastante, né? Semanal, então mais de uma noite por semana, mas é um período Era um super ponto de feliz na minha encontro vida. de todo mundo, de todo todas mundo. as tribos, de toda a galera. Exato. Música ao vivo da melhor qualidade, rolando um churrasquinho de tulipinha lá no fundo, do lado. Lá em cima, é verdade. Cara, era muito massa, assim, várias coisas que aconteciam em paralelo, assim. Eu não era, já era casado, né? Não era de bater cartão. Aliás, a festa de 2 anos do Novo Hamburgo Pontuário foi feito lá dentro. Foi Me lá. lembro muito bem naquela noite, também foi muito massa. Foi lá. Mas o ambiente como um todo era muito massa, o time de vocês de atendimento era muito massa. O esquema de fila, de descendo a escadinha até entrar, era muito massa. temática, Tudo né? era muito massa. E claro, né? O Brasco com o Poderoso Chefão espalhado por tudo. Sim, a temática era demais. Era demais. Mas eu acho que a principal diferença, cara, do Will Brasco é que era literalmente uma extensão da minha casa, cara. Era como se eu tivesse abrindo minha casa todo dia pra todo mundo. Saudade? Cara, dá, não vou te De mentir. que mais? De gente, da grana? Cara, mas tu sabe que da parte de grana ele não era isso tudo. Sabe por quê, cara? Porque eu nunca fui muito bom em gerenciamento de caixa. Eu sou um bom comercial, sou um bom produtor, eu sou um bom relações públicas. Eu sou muito bem relacionado, assim, acho que eu tenho muito esse contato Estavam humano. os maiores músicos
por ali, né? Exato, do cara. Jonathan Corrêa e da Não, aviação. é meu amigo pessoal, É. Mas assim, esse negócio, tanto é que eu não faço isso no meu trabalho, eu não gerencio caixa, eu não faço nada disso, eu não gosto disso e não sei. Então naquela época, assim, se tu fala a parte financeira, cara, ela não é que ela deixou a desejar, mas é que ela pegou bem uma etapa de uma pessoa de 21 anos, né, até o fechamento ali em torno chegando nos 30. Então isso, não, mas agora a parte do relacionamento, cara, da noite, da diversão, da música. Todo mundo pô, te botou no radar, né? Pelo menos todo mundo te conheceu naquele momento. Pô, o estado inteiro, né, cara? Minha banda do estado Exatamente. inteiro, né? Exatamente. Aí teve uma operação em Atlântida, tinha eventuais operações aí também em outras cidades, né? Então era, cara, foi um período bacana, bem divertido, Muito assim. massa. Cheio de história, né? Fala um Olha, pouquinho da tua infância, hein? Seu Fernando. Pô, cara, o seu Fernando, meu pai, o que eu vou dizer? Meu pai é meu melhor amigo, né, cara? Meu pai é... Teu pai é uma figuraça, né? Meu pai é uma figuraça. Cara, o meu pai, sabe que meu pai é uma coisa, meu pai queria que eu jogasse futebol de qualquer jeito, né? Mas eu tinha um futebol arte, o único que era o futebol arte marcial, desde criança. Cara, eu não conseguia acertar a bola, não tinha o que fazer, entendeu? Aí na minha infância, cara, meu pai olhou assim, ele deve ter pensado isso, eu conheci na cabeça do meu pai. Ele deve ter dito assim, não tem o que fazer com isso aqui. Isso aqui não vai chutar uma bola, né? Vamos botar na arte marcial, pelo menos gasta uma energia, vai dormir cansado. Olha ali mais cedo e tudo certo. Então o que eu comecei a fazer, cara? Eu comecei a praticar taekwondo com 7 anos, né? Com o Bira, de João Hamburgo, né? E aí depois, cara, eu fui pro Muay Thai, né? Sempre tive uma infância envolvida no esporte, tudo. Joguei um pouco de basquete, mas, né, a altura não compensou. E depois terminei no jiu-jitsu, que eu tô até hoje, né? Mas tudo a título de diversão. Eu nunca fui um atleta, né? Sempre gostei de uma cervejinha. Então, músico, né, cara, também. Mas tudo a título de O lado diversão. boêmio era mais forte que o lado Sempre foi. atleta. Não, sempre foi, né, cara? Por mim, eu só não posso, mas por mim amanhã termina 1 da tarde, né? Foi feita pra dormir e termina 1 da tarde. Boa. Mas não posso, né, cara? Infelizmente a vida da gente não deixa de não fazer isso, mas por mim seria isso, né? Com toda certeza. Eu pedi pro Scheid trazer o Fernando Scheid aqui. O Fernando estava com algumas questões de compromissos, mas ele está com um compromisso, Fernando, de te trazer aqui para a gente fazer uma conversa de peso, Não, eu contar vou trazer. histórias da esperança, da Câmara de Vereadores. O Fernando foi vereador de Novo Hamburgo, né? Conhece várias histórias da política. Em 2 ocasiões. A gente tem com muita curiosidade. Imagina como seria Carlos Fink escrevendo um livro sobre a política em Novo Hamburgo. Ah, sim. Fernando Scheid não seria muito diferente. Meu pai é mais desbocado. Talvez contaria melhor, Meu pai é mais muito histórias. desbocado, Que olha. talvez o Carlinhos pudesse ter algum tipo de pudor, o Fernando Não, não teria. Tu sabe que o Fink é um cara muito bom, o filho dele também me deu muito bem. Mas o jeito de contar as histórias do meu pai é melhor, com todo respeito, Fink. Acho que ele não teria tanto filtro, inclusive. Não, né? nenhum. Mas nenhum. qualquer um dos dois é fácil encontrar. É só lá no Luna Bar, que com certeza eles estão por lá sim, tomando um o pai tá café, lá, se não um todo sábado. chopp, né? Todo sábado de manhã o pai tava com aquele carisma dele. Meu pai é muito carismático, né? Trocou Novo Hamburgo por Porto Alegre? Troquei no Hamburgo Porto Alegre com as atividades profissional, né? E também pelo seguinte, cara, porque me dei de Porto Alegre. Então, assim, ó, quando a gente se conheceu, tinha um plano de ficar em Novo Hamburgo, mas à medida que foi andando com essa questão profissional, eu fui indo para Porto Alegre porque, cara, eu pegava a BR todo dia, né? E o que fez eu ficar de vez em Porto Alegre foi a questão de um acidente que eu tive na BR-116. Né? Então, aquilo ali fez eu pensar, eu e a menina, a gente estava pensando em ter filhos, né? Deu, pô, não vai dar isso aqui. Então, eu acabei ficando por lá de vez, a minha menina já tinha vida estabilizada lá. Então, me mudei, passou aí um tempo, né? Ela engravidou, agora tá chegando aí, tá na porta aí a Manu e o Léo. Gêmeos. Gêmeos, um casalzinho de Já gêmeos. fez tudo de uma vez só. Sim, não, tá bom, né? Eu vou fazer 40 anos agora no final do ano, tá bom, né? Dois, um casalzinho. Um casalzinho. E a coisa Como mais... é que tá esse rendezvous na família, hein? Cara, eu posso te descrever no primeiro momento como é que tá o rendezvous na barriga dela. Cara. Porque assim, ó, a Manu tá aqui e o Léo tá aqui, né? Até então. A Manu não para um minuto. O Léo tá ali É a pensando... Manu o problema? É a Manu, não é um problema. A Manu é a espoleta, né? Tá jogando um apelido né, agora, Manu espoleta, né, cara? Porque normalmente se espera do guri, né? O cara mais... Cara, olha, eu sempre dizia uma coisa, assim, eu tinha uma resistência. Talvez a ter seja só filhos. descansado, sei lá. Não, mas eu tinha uma resistência a ter filhos, cara. E sabe qual era a resistência que eu tinha? Eu pensava sempre assim, eu disse pro meu pai e pra minha mãe, pra dona Coralie, tadinha da dona Coralie, como sofreu.
se ele fizesse 10% do que eu fiz na minha vida, na minha juventude, assim, eu nunca mais ia dormir. Imagina se o meu filho olhando para mim, o Léo, assim, ó, ô pai, eu vou abrir um bar. Pô, acabou a tua vida. Eu já conheço lá, entendeu? Acabou assim, ó, pô, pai, eu quero tocar na noite. Pô, não dormi mais, né? Pai, empresta teu carro. Não. Pai, vem cá me buscar que deu problema no carro. Tu sabe que isso tem uma história muito boa, né, cara? Eu não pensei em nada, eu juro. Não, mas eu tenho uma história muito boa. Cara, bom, na adolescência, ali tinha uma turma de amigos, não vou comprometer os amigos todos, né? Mas essa história dos 14 anos, tu dizia assim, me empresta teu carro. Não existe, né? Ainda mais nos anos 90. Claro que não, tô aqui, não. Problema com o carro. E a gente pegava desse meu amigo, ele roubava o carro todo sábado de madrugada do pai e da mãe dele, que eles iam pra praia no final de semana. Cara, uma época o pai dele desconfiou e consumiu as chaves. O cara na semana fez uma cópia da chave, porque as chaves na época dos anos 90 eram aquelas chaves simples, né? Pô, numa dessas a gente tá com 5 piá de 15, 14, 16 anos dentro de um carro e paramos atrás do meu pai numa sinaleira. Claro que em casa teve o vamos conversar, né? Então, vereador de Novo Hamburgo, provavelmente, pelos números, assim, 90 e poucos. Não, foi depois de 96. Depois, na segunda metade dos anos 90. Mas o meu pai nisso aí, cara, tanto meu pai quanto minha mãe, eles têm muito diálogo, né? Meu pai ele tem aquele negócio muito do estourado, né? Mas o pai também fez das dele, então ele não... Meu pai nunca foi um cara muito primitivo, nem minha mãe. Eu tenho a história de um rapaz Muito que tranquilo. chega às 7h30 da manhã em casa dizendo que estava saindo do Rio Brasco e que voou na descida da Marcília e bateu reto no próprio asfalto de frente. Por isso que o carro entrou uns 20 centímetros para dentro. Por no caso, meu filho teria saído do Rio Brasco e ter feito isso, que é óbvio que não tinha como voar na Marcília e dar de frente no asfalto, né? A história não era bem essa. Isso o quê? Tu não tá acreditando na minha história? Acertou, não tô. Tá difícil te engolir, cara. Uns 10 anos depois eu soube exatamente o que aconteceu, tá tudo certo. Não, e tu sabe... Quem nunca, né? Não, teve. Ali tinha muito, né? Mas teve uma situação assim, cara, que ela foi dessas de acidente, assim, porque acidente foi coisa terrível sempre. Não, mas essa graças foi... a Deus, só material, de não, boa. mas... Chegou rodando em carro com massinha saindo. Mas essa que eu vou te contar agora foi hilária. Na época eu fumava, faz 10 anos que eu parei de fumar. E eu saí, cara, pra fumar um cigarro, uma noite quente de verão, ali assim, né? E veio uma moto da Guia Lopes, cara, chutado, não parou naquele pare e decolou no canteiro. Mas decolou assim, ó. Pô, desespero, né, cara? Tu olha assim, pô, caiu um pro lado, pro outro. Pô, óbito, já saiu correndo de segurança. Chegamos lá, cara. O cara se espanou assim, ó. Se espanou. Levantou a moto, arrumou o espelhinho. Foi dar a partida de novo, nós ficamos olhando, né, cara? O cara provavelmente embriagado. Daí ele parou, depois o cara se deu conta, né? Ele olhou pra mim assim, ó. Ô, meu, dá um cigarro aí, por favor. Pô, eu dei. O cara foi fumando embora depois de decolar, cara. Decolar depois da rota. Agora, né, na manhã seguinte, deve ter acordado com uma dor no corpo. Imagina, e provavelmente nem entendeu o que aconteceu direito com ele. Comigo, eu não caminho nunca mais. Quero saber a sua produção musical, né? Tu tocou... Eu toquei com todo mundo já, eu acho. No planeta? Da volta aqui. No Planeta? Toquei, fiz plano em 2009. Ele tocou no Planeta. Fiz. Quando a votação botou ele lá dentro daquele show lá. Mas era uma loucura, né, cara? Que massa! Como é hoje o mercado fonográfico? Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o André Scheidt. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além.
Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o produtor musical e músico André Scheinde, da 2Play. 2Play. Que projeto é esse? Cara, o que a 2Play faz? A 2Play é uma gravadora 360. O que é uma gravadora 360? Ela te atende o artista em toda a necessidade dele, desde a pré-produção, da formatação de imagem, né, a parte de videoclipe, de áudio e a venda de shows, né, dependendo do que a gente consegue a partir do artista. Porque o pessoal sempre tem uma impressão do artista assim, que é só diversão, né? E não é. Cara, o artista, eu uso um exemplo quando eu vou conversar muito com o pessoal que está chegando agora. Cara, é legal jogar futebol? Pô, é legal. Legal ser jogador de futebol. Ganhar bem. Pô, é legal. Tu te deu conta que tu não vai ver tua família? Que tu não tem mais final de semana? Sabe aquele churrasco que o pessoal faz no sábado, aquela turma de amigos? Eu sofri isso na época do braço também, que eu não tinha mais final de semana. Numa escala bem menor. Mas assim, tu não vai ter isso, né? Tu não vai ter esse convívio. Tu tá disposto a esse tipo de vida? Tu tá disposto a ter essa exposição pública que as pessoas vão te criticar por coisas que elas nem sabem que acontece na tua vida? Tu tá disposto a isso? Porque tua vida tá na mídia, né? Então às vezes o pessoal vai para trás. Quando tu vai para essa parte do show, para essa parte divertida, antes disso, além de tu ter qualidade, tu tem que estar disposto a tudo isso. Se tu não tiver, tu não vai conseguir ingressar. Então a 2Play, além de prestar esse serviço inteiro, cara, o pessoal lá me diz que eu tenho muito sincericídio, mas a gente dá real de cara para a pessoa. Pô, tu quer registrar o teu trabalho, ter uma coisa bonita como fim de portfólio, realização pessoal, coisa do tipo, isso é um tipo de serviço que a gente dá. Mas agora, tu quer pegar e ser um artista mesmo, né? Investir na carreira, seguir nisso, de novo, com as frustrações, com tudo mais, é um outro assunto. Então a gente trata isso de uma forma muito pessoal, muitas vezes com cada pessoa que chega lá. Não estou falando de ti, mas a gente gaúcho sabe fazer bem isso, hein? O que é? Fazer essa gravadora? De fazer as pessoas levantarem voo. Porque é impressionante como a Bahia faz bem isso, como Goiás está fazendo bem isso. O problema... Por que não sai gente daqui para o mundo? É só porque somos gaúchos mesmo? Cara, não, até sai. Sai, o Gessinger sai, por exemplo, né? Eu acho que é uma questão de gerenciamento de carreira. Eu vou te usar um outro exemplo, então. Vamos lá. Se eu dissesse para ti o seguinte, eu tenho um gaiteiro aqui que não gosta de dar entrevista, tá sempre com os cabelos na frente da cara, tá? Toca vaneirão só. Sou fã desse cara. E eu dissesse para ti assim, não canta, não faz nada. Ele vai para frente, tu ia dizer não. Se fosse 1980 chegando para ti, pois é, tu dizendo não, tu disse não pro Borghettini. E o Borghettini faz tudo na Europa. Então, muito dessas carreiras de não... Faz na Europa ou não faz em São Paulo? Hã? Faz na Europa, mas não faz uma turnê em São Paulo. Fez com o Dominguinhos. Vai lá tocar, né? Não frequenta São Paulo como frequenta talvez Viena, por exemplo, sei lá. Né? Não, mas ele tem uma carreira, né? Frequenta tudo que é lugar. Mas o que eu acho, assim, do artista gaúcho, assim, no geral, da banda gaúcha? Cara, o artista ele não entende isso como empresa no Rio Grande do Sul. Muito diferente de São Paulo. E também não tem o cooperativismo que tem a turma do trap mais nova, dos MCs. Então, acho que é por aí. É por aí, porque falta um pouquinho de visão do próprio artista, de entender como é que funciona o mercado, porque é uma indústria, né? E falta um pouco da cooperação. Quando tu fala da questão de Goiás ali, que antes era no interior de São Paulo, né? Cara, tu tá falando de uma turma que, primeiro, é extremamente profissional. Né? É business só e pronto, né? Deu e acabou. E segundo, cara, eles podem até não se gostar em alguns momentos, mas eles não transparecem esse tipo de Trabalham conflito. juntos. Trabalham juntos o tempo todo, né? Aqui, olha que gozado tu comentar isso, porque eu já estava olhando um vídeo, de repente depois eu te mando isso para tu olhar, porque é divertido. Tem um canal no YouTube, cara, que é de tretas de bandas gaúchas.
tretas de Tretas. bandas É eles brigando entre eles o tempo todo, cara. A gente gosta Eles não de uma como se eu peleja, estivesse né? fora, entendeu? Não, eu tô dentro do movimento. Mas eu digo assim, ó, é que eu não participo desse tipo de confusão. Eu não gosto disso, eu não me envolvo nesse tipo de polêmica. Mas, cara, é só disso o canal. E o canal tem uma visibilidade, eu esqueci o nome, me mandaram hoje que eu olhei um programa. Cara, tem uma visibilidade bem considerável e umas histórias que chegam a ser, elas são tão infantis que elas são engraçadas, cara. Eu não tenho dúvida da competência, da qualidade do músico gaúcho. Tem muita gente Tu boa. falou do Nossa. Gessinger, a gente podia falar de Nenhum de Nós, a gente podia falar do Serginho Moá, que escolheu não estar lá e está muito mais aqui, e tu É uma questão, convive com ele, Convivo, né? trabalho com ele direto. Tu falou do Borghettini, que tu convive com o Borghettini, né? A gente podia falar do nosso maior ícone, talvez o primeiro artista nacional que usou o cinema com Teixeirinha. com toda essa força, que era um fenômeno americano até então, e esse cara cantou o Rio Grande Brasil afora, apresentações lá no norte, lotou salas de cinema por todo o Brasil, se apresentou mundo afora, em 1950 e 60, imagina. Então, nós temos hoje, né, um cara que é fora da curva totalmente, né, tocando violão como ninguém no mundo, talvez, como poucos no mundo, né? Tem muita gente Mas boa aqui. como a gente não consegue fazer disso baita produto e aí eu te pergunto, como faz isso? Como tu encara e recebe essa turma e trabalha isso para extrair o melhor dentro do que é possível fazer, né? Cara, Porque sabe- todo mundo quer ser, quando chega lá, não para ter seu trabalho, como tu falou, uma etapa sóbria, né? Fazer um trabalho massa, mas quer estourar em todo o Brasil, né? A turma quer isso. Sabe que tem outra coisa que também que a gente sempre deixa claro, né? Eu não tenho o poder de fazer e ninguém tem as pessoas gostarem da tua música. Também. Não, isso não existe. A né? mídia já conseguiu fazer isso, talvez já não funcione mais. Não. A mídia faz tu conhecer a música. E claro que tu vai fazer turnês por conta disso, vai fazer tudo isso aí, né? Mas entre a música O virar Domingão do Faustão já resolvia isso em outros tempos. resolver a questão de tu expor a música, mas de virar um clássico ou não, Perfeito. é muito difícil. Sim. Tu quer ver uma coisa? Se eu te perguntar, eu não vou saber exatamente o dado mais agora, porque hoje é muito dinâmico, mas na primeira metade dos anos 2000 ali, até 99, a banda mais tocada do Brasil, uma das mais, era uma banda chamada P.O. Box, que tinha uma música chamada Papo de Jacaré. Cara, ninguém lembra do Papo de Jacaré, entendeu? Porque não virou um clássico, tu me entende? Mas ela tocou Era tanto... só um produto de mídia. Era um produto do Tutinha, na Pan, e aquilo tocou tanto, cara, Tá bem. tanto que... Cara, pô, os caras fizeram tudo que é coisa que tu imaginar, né? Pô, enfim, todos os festivais Brasil afora, mas não virou um clássico, tá? Então, agora tu usou um exemplo que é bem bacana, cara, que foi o Teixeirinha. Que um dia, pô, tá aqui a dica, traga uma Márcia Teixeira, da Fundação Teixeirinha, minha amiga, para fazer um programa aqui. Boa, Vou te eu dar quero o esse contato. contato. Uma querida, e ela vai te contar, não vou contar nenhuma das histórias, deixa ela contar porque é demais. Cara, e, pô, onde é que eu me perdi no assunto agora Tu ia falar do Teixeirinha. do Teixeirinha, mais do que, pô, deu um branco. Veio a banda do início dos anos 2000, que Do estourou. P.O. Box, que estou... do Teixeirinha, claro. E o Querência Amada vira um clássico. É quase sinônimo de hino gaúcho. Então aí que tá. Ninguém lembra do Já P.O. Box. cantaram lá como um sinônimo de música gaúcha lá Exato. no centro do país. Então- O hino do Rio Grande do Sul é esse aqui. Exato, Não então é, assim, né? ó, pô, desculpa meu branco aqui, pessoal, mas assim, ó, tanto assunto e o papo é tão bom aqui que a gente se perde um pouquinho. Mas aí que tá, ninguém vai lembrar do P.O. Box que teve muito mais exposição de mídia do que o Teixeirinha. Então isso não quer dizer que ela vai virar um clássico. Não quer dizer que as pessoas vão comprar isso. Verdade. Né? Não quer dizer isso. Mas o que a 2Play faz? A 2Play hoje te coloca numa vitrine. Né? Ela vai te colocar dentro de uma vitrine. Se as pessoas vão gostar da tua música ou não, pô, isso não tem fórmula mágica. Né? O que eu acredito muito, e eu digo isso muito, tenho tentado fazer isso muito no meu trabalho, é uma formatação de cena. Tá? Entendi. Isso tem que acontecer. Por quê? Porque uma formatação de cena, de bandas trabalhando juntos, além de dar uma renovação, e porque tu vai ter as clássicas, que né, hoje, por sinal, a Mariela do Relento trabalha com a gente no dia da gravação, vai tocar ali no Lorde, fazendo um merchan. Cara, se a gente consegue juntar essa turma com mais tarimba, né, pô, tu vai ter um novo. Só que tu só vai conseguir colocar isso de fato no mercado se tu tem um movimento. Se tu não tem essa cena, cada um por si é muito difícil. De novo, a gente volta à história do pessoal de Goiânia.
que foi o movimento? Foi o sertanejo universitário, que casou com a história do interior de São Paulo, casou com Goiânia. Então foi o movimento inteiro que foi colocado na mídia, né? Agora tu imagina assim, ó, se fosse sozinho, em um outro cenário, sem nenhum tipo de apoio, de cooperação, se entrasse o Jorge Mateus, como seria o trabalho dele? Perfeito. Não teria entrado. Se tu colocar ali no final dos anos 80, pô, tu tinha aquele movimento inteiro, Chitãozinho e Chororó, tu tinha o Zezé, tu tinha o Zé de Camargo e Luciano, tu tinha o Leandro Leonardo, já fazendo a renovação do Milionários é Rico, toda aquela turma inteira, só para citar o sertanejo, né? Então era um movimento que chegava assim. Como é que era? Eles tinham um programa até que eles faziam, cara, era tipo uma dramatização, assim, que depois virou aquele show Amigos, então... Pô, ali eu acho que explica bem o que é essa situação de cena, né? A união deles. Né? A união deles. Eles poderiam até não se gostar de uma ideia, deles, né? mas é um movimento. Então, isso eu acho que falta muito no Rio Grande do Sul, sabe? Acabou essa história do movimento. O Raul, falando na cena pop do rock, assim, o Raul Albornoz, cara, era um produtor muito inteligente nesse sentido, né? Porque o Raul fez cenas, assim. O Raul fez com a Orbit, ele montou isso. As coisas acabaram não acontecendo. Dá para pensar em criar um movimento assim, então? Mas é isso que a gente está fazendo hoje. Essa é a proposta da 2Play. Né? Além de ser um estúdio de excelência. A gente tem um estúdio novo agora, né? Tem uma parceria com o 44, com a R44 em Porto Alegre, né? E a gente tem, além do estúdio, tem esse serviço inteiro. Hoje o grande desafio, Rodrigão, não é gravar bem, não é isso. Isso tu consegue Está mais fazer. fácil hoje. Está muito mais fácil, muito mais fácil. Eu como produtor... A excelência técnica não é o maior desafio. Não, porque tu consegue ela hoje, né? Pensa o seguinte, quando tu tinha que gravar numa gravadora como a City, pô, cara, no rolo, cara, aquilo era inacessível, era muito caro, tanto para montar quanto para gravar, né? Porque o equipamento era caro, pela fita, tudo. Essas pessoas puristas que dizem assim, eu adoro gravar em fita, porque nunca gravaram em fita, né? Entendeu? Eu não gosto de digital. Esse inferno. Pô, é um inferno, né, editar aqui. Então, assim, isso era muito caro. Agora, a partir do momento, cara, eu não brinco com tecnologia, eu digo isso para todo mundo, né? Cara, que tu tem o digital dentro do computador, produzindo o mesmo som do periférico físico, cara, tu torna isso mais fácil. Torna isso mais acessível. Tu não precisa mais ter aquele estúdio de um valor absurdo de investimento. Então, o grande desafio da música hoje que é a distribuição. Porque o que aconteceu? A gente ficou numa lacuna de anos onde a música ficou informal, onde o que ditava para chegar nas pessoas era o shopping chão, era o pendrive, era aquela história inteira do CD tá lá no... A gente tinha uma brincadeira na época. Se tu ficar no shopping chão, se o CD estiver ali na Rua da Praia, que tu fez sucesso, né? Então agora a música formalizou com os streamings de novo. E isso está mexendo muito com a indústria, porque a tendência é que ela não venha ficar pirata mais. Isso gera receita, né? Então está todo mundo tateando assim, como se distribui uma música hoje? Porque antigamente a fórmula era muito fácil, TV e rádio. Agora TV e rádio não sustenta mais. Tu tem que ter TV, rádio, tu tem que ter o teu show, tu tem que comer muita poeira. O show é o que te traz a rentabilidade? Não, tu traz de tudo, do streaming também. E tu tem que ter uma relevância no streaming, tu tem que ter uma relevância na internet, na rede social. Então é um conjunto de coisas que hoje é um desafio para qualquer gravadora fazer. Não é uma questão de uma gravadora regional pequenininha, como é a nossa em Porto Alegre. É uma questão de uma multinacional hoje entender como isso funciona. Como tu vai distribuir isso, como as pessoas vão entrar nessa situação. Isso, fazendo um gancho, é uma coisa que a turma do trap e do funk faz muito bem. Porque eles se unem naquelas playlists, tu pode não saber o nome do MC, mas tu escuta uma atrás da outra e tu grava as músicas. Então eles distribuem, eles têm a receita a partir dali, sabe? Isso a gente ainda não conseguiu fazer dentro do nosso cenário gaúcho. Ainda. Ainda, mas o objetivo Tu tá encarando esse desafio de frente. Eu gosto de uma sarna, né? Eu gosto. Sempre gostei de uma sarna. Tá mais massa curtir isso ou tocar com os grandes nomes da música nos anos 2000, hein? Cara, as duas coisas são legais, cara. Eu não consigo parar de tocar, né? Eu juro pra ti, assim, ser músico pra mim, ser guitarrista, é como ser gremista, não é uma opção. Entendeu? Cara, tu nasce gremista pro bom, pro ruim, não tem o que fazer. A gente poderia dizer que é um fardo. Não, é um... Não é. Tu não consegue ser outra coisa. Tudo. Tu não consegue. Cara, como é que... Paulo Santana tem um resumo maravilhoso sobre isso, né? É verdade. Definitivo. Mas assim, ó, tu quer ver aquela coisa? Eu não consigo olhar pra uma televisão e torcer pra um outro time. Sim. Eu não consigo pensar em outro estádio. E para mim ser guitarrista é isso, cara. Eu não consigo chegar em casa e não tocar um pouco de guitarra. Perfeito. Eu não consigo imaginar a música para mim no dia a dia. Porque, cara, pensa, isso entrou na minha vida, cara, quando eu tinha 7 anos. Né? Então, assim, desde ali, cara, desde pegar e juntar a mesadinha para ir na Jam comprar o CD, para
para olhar aqueles encartes. Abraço, Pereto. Cara, poxa vida. Cara, e se tem uma coisa que eu tenho nostalgia da música, tu ter o álbum inteiro, né? Tu ter o CD, ter o vinil. Embora ainda sou um grande fã de vinil, né, cara? Mas isso tá no DNA. Eu não consigo me imaginar sem isso. Eu já tentei não ser músico. Eu já tentei não ser guitarrista. Eu já tentei mudar. Qual foi o show da vida, hein? Aquele mais massa que, por algum motivo, foi inesquecível. Imagino que o Planeta tenha sido fantástico. Foi. Não, teve vários feiras, assim. Mas, cara, tu sabe... não, agora eu vou te dizer, vale o que eu mais me diverti? Óbvio. Não precisa nem ter muita gente na frente. Não vou nem contar os Rio Brás, que são vários. Cara, o que eu mais me diverti foi no bar, se não me engano, em igrejinha chamado Tio Remy, tocando com a Cooks, tá? Com a Cooks, cara. E a gente... Não, então são dois, cara. Agora eu me lembrei de mais um. Mas a gente fez um show, cara, que o pessoal simplesmente não deixava a gente ir embora. Que massa. Cara, foi uma diversão, assim, ó. E foi um show, cara, que caiu luz. A formação era eu, o Lima, né? Que é a Cooks, né, de fato. O Vico no baixo e o Cássio na bateria. E, cara, o pessoal simplesmente não deixava a gente ir embora. Já tinha caído luz, cara. Tinha acabado a cerveja, tinham buscado mais cerveja. Cara, foi uma daquelas noites épicas, cara. Que ninguém queria terminasse nunca. Exatamente. Esse sentimento que tu não quer que acabe, sabe? E o outro show que foi assim, cara, foi uma vez que a gente saiu pra tocar com a Cooks. A gente tocava quarta-feira, não me lembro o nome da cidade, folgava uma quinta, que a gente tocava assim, em Santa Rosa. Então a gente ficou numa Oktoberfest, né, de folga em Santa Rosa. E tocava Horizontina sábado e tocava no domingo em Torres. Na ida, tá, de Horizontina para Torres, a gente passou na construção da Rota do Sol. Cara, ela tinha um peral do lado, assim, era uma coisa horrorosa. E eu tenho medo, eu tenho pavor de altura. Cara, eu tenho pânico de altura, assim, de avião, tudo que envolve altura. Então eu passei mal aquela descida inteira, cara. E nós estávamos, assim, exaustos, né? E todo mundo na tensão. Quando a gente chegou nesse bar de Torres, aconteceu a mesma coisa, a gente tocou por 5 horas. Parecia banda de bailão, cara. Então foi o mesmo sentimento. Se eu tiver que escolher, vai ser esses dois, cara. Não consigo nem escolher um dos dois, que foi o de mais te fazer na minha vida. Adorei conversar contigo. Pô, que bom. E eu quero voltar. Me chama aí de novo. Eu venho. A casa é tua, tu sabe disso. Feliz da vida te ver feliz. Curtindo o que antes era o Soma de Ideias, né? A gente tem que trazer esse novo projeto para Vale também, né? Agora é o Polemicast. Pois é, exatamente. O nome melhorou ainda mais, né? O Soma de Ideias estava muito massa. Polemicast. Polemicast, criação da Abel. Doutor Henrique Abel, sempre um fanfarrão. Um grande abraço, Henrique, né? Teu parceiro. Meu parceiro, meu amigo, Leonel também. Obrigado, Cheit. Pô, eu que agradeço. Sempre bem-vindo. Hoje Vou numa trazer o conversa pai. de peso no oferecimento Sicredi, Faculdade INH, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Lucfer Fechaduras e Acessórios. Hoje numa conversa de peso com o André Scheid. Um abraço para a família Scheid. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.